Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, eu vou agradecer sempre, porque para mim é uma alegria, um presente de Deus, é uma honra estar aqui e saber que você me recebe aí na sua casa. Obrigada pelas mensagens, pelos testemunhos. Muito obrigada. Deus seja louvado por tudo. Ei, continue subindo. Tudo que vale a pena está na subida. Mantenha o seu olhar nas coisas do alto. Operando Deus, ninguém pode impedir. Se Ele fez a promessa, Ele a cumpre. Creia na verdade. E a verdade é que Deus não muda. E que a palavra dele não volta vazia. A verdade é que ele faz de novo. Como Abacuque orou, Senhor, faz de novo. Ele faz de novo. Ele é aquele Deus que se ele fez uma vez, ele faz de novo. Ele não se cansa de mostrar a sua glória. E estes sinais seguirão os que crerem. Tudo que nós temos que crer, tudo que temos que fazer é crer. Porque se você crer, você vê a confirmação. Vamos. Davi disse: toda riqueza e prosperidade vem de ti. Toda riqueza, prosperidade, quer dizer, as duas coisas. Riqueza, honra, riqueza, prosperidade. Prosperidade é ausência de necessidade, é uma vida plena. E o Senhor não dá só riqueza, Ele dá riqueza e prosperidade. Vem de ti. Vem de ti. Então, quando Deus abençoa, Ele derrama favor na vida de uma pessoa que crê, que está debaixo da graça dEle, que tem propósito. Propósito. Tudo é propósito. É você usar com propósito. Eu costumo dizer que se você não usa o que Deus está dando com propósito, aquilo vira bezerro de ouro, que foi o que aconteceu. O Senhor despoja o Egito e a Bíblia diz que o povo saiu com muita riqueza, ouro. E, de repente, agora está fazendo um bezerro de ouro. Então, tudo é com propósito. E Davi disse isso quando ele estava fazendo uma oferta absurda para o templo. E ele estava ali deixando claro que tudo que ele tinha, que ele era Deus. Vinha de Deus. Tanto que ele diz: quem sou eu para fazer uma oferta dessa, né? Tudo vem do Senhor e para ti deve voltar. E você vê ele usando com propósito. Salomão, enquanto estava usando tudo que ele recebeu de Deus com propósito, tudo caminhou lindamente. Quando ele se desvia e aquilo perde o propósito, ele agora continua fazendo um monte de coisas, mas sem propósito. Ele fala: é correr atrás do vento. É uma grande inutilidade, é um grande vazio. Porque ele tinha conquistas, mas não tinha realização mais. Porque conquistar é diferente de estar realizado. Realização e conquista são duas coisas diferentes. Tem gente que até conquista, mas não tem realização nenhuma. Não tem paz, não tem prosperidade. Não tem alegria, não tem segurança. Vive com medo, tem medo do amanhã. Toda a Bíblia, não exagera, toda
A riqueza e prosperidade vêm de ti. Tu governas. Quem é que governa? Tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força. E podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Gente, um dia, muitos anos, eu me deparei com esta escritura exata. Eu sabia que era Deus. Porque naquele dia eu decidi meditar exatamente aqui, ó, em Crônicas 29, na linguagem de hoje. E é na linguagem de hoje que tem exatamente essa expressão. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Isso gritou. Sabe quando a palavra brilha, ela pula? Ela pula. Ela pulou para mim. Isso aqui foi uma revelação. Eu sabia o que Deus estava falando. Ele estava me levando a crer por mais. Por quê? Se eu não consigo pensar, eu jamais vou conseguir viver. Como imaginou na sua alma, assim é. Como o homem pensa, assim é. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos e pensamos, imaginamos. Então, ele só vai poder fazer além aquilo que eu pedi, que eu imaginei. Primeiro, isso existe dentro de mim. Isso está aqui, eu posso tocar dentro de mim. Depois, isso se torna palpável aqui, matéria. Eu costumo dizer continuamente que Deus, Ele não pode operar na vida de uma pessoa que se recusa a acreditar que pode mais. Porque as coisas acontecem duas vezes. Uma dentro e outra fora. Como que você vai viver um negócio aqui fora que não existe dentro de você? Que você não tocou aqui dentro, que você não acredita. Você não acredita. Como que um vale de ossos sequíssimos vai reviver? Através de um profeta que crê. Lembra? O Senhor levou ele para aquele vale, mandou ele olhar, levou ele para lá de um lado, foi de um lado, foi do outro. E agora pergunta para ele, pode reviver? Ele falou, tu sabes, quer dizer, se o Senhor falar que sim, é sim. Ele disse, então, profetiza. E ele acreditou, e ele profetizou, e continuou profetizando até a obra ser completa. E daqueles ossos o Senhor levantou um exército. Então, em nome de Jesus, coisas inacreditáveis se tornaram armas poderosas. Uma queixada de jumento nas mãos de Sansão. Uma funda nas mãos de Davi. Uma vara, pedaço de pau, virou a vara de Deus. Então, é assim, quando eu creio, um pouco de farinha e azeite nas mãos de Deus cresce de tal maneira, multiplica de tal maneira que você passa por situações e nem vê. Um pouquinho de azeite transforma a sua vida. Um pouquinho. Quando você coloca nas mãos de Deus e você usa a fé. Aquilo cresce. 5 pães e 2 peixinhos. Nas mãos de Jesus, alimentou uma multidão. Então, para de ficar aí olhando e até verbalizando. Por favor. Porque nas nossas palavras há poder. Na língua está o poder da vida e da morte. Quem gosta de usá-la vai comer do seu fruto. Está escrito que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Então, para
de dizer, eu não tenho, eu não consigo, tá difícil demais, isso aqui não serve para nada, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada direito, tá difícil demais, só na minha vida que não acontece, por que as coisas para mim são tão difíceis? É difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. A diferença é que algumas pessoas vão rompendo, elas vão e nada vai pará-las. Não tem um plano B. Não tem nenhuma outra opção, senão vencer, avançar. Parece que não vai dar, que não vai conseguir, a pessoa está lá. Estuda sobre os heróis da fé. Faz sentido um homem de 100 anos, com uma mulher que já era estéril, agora, com 89, com 90, ela teve o Isaac, continuar acreditando que aquela promessa ia se cumprir? Pois é, a Bíblia está cheia de gente que viveu o impossível, tanto que Sara riu, Abraão riu, quando o Senhor falou, vai acontecer. Vai acontecer. Então, por favor, faz sentido um homem de 80 anos com um pedaço de pau enfrentar uma potência mundial? O homem mais poderoso daquela época, que foi Moisés, e fazer um estrago, e nunca mais o Egito foi o mesmo. Porque o Senhor disse, eu estarei com você. Para de achar que você precisa de muita coisa. Um pedaço de pau nas mãos de Deus se torna a vara de Deus e faz coisas inacreditáveis. Então, assim, faz sentido um menino com seus 17 anos e uma funda nas mãos enfrentar um gigante considerado invencível e ainda liberar aquelas palavras. Hoje, o Senhor vai entregar você nas minhas mãos e eu vou cortar a sua cabeça. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor disse, e ainda Josué repetiu, não foram a espada, a lança, o arco que deram vitória a vocês. O Senhor deu vitória a vocês. Era impossível Josafá enfrentar aqueles 3 inimigos. Ele foi para o templo em jejum e oração e disse, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Que sentido faz? O Senhor vem e fala, eu vou lutar essa guerra. Agora, vocês têm que ir, vão cantando, cantando. Não é o que ele tem nos mandado fazer? Leia o texto, e eles foram cantando. Quando chegaram lá, um negócio que não faz sentido, os inimigos que estavam unidos contra Judá, agora começam a lutar entre eles. E se matam. Aí ele chega lá, só tem cadáveres. Esse Deus mudou. Abacuque sabia que Deus não muda. E ele disse, ouvi falar da tua fama. Ouvi falar e eu tremo diante dos teus atos. Faz de novo na nossa geração, no nosso tempo, na nossa época. Faz de novo, Senhor. Faze conhecidas as tuas obras. Vamos. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força. E podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Quando o povo
estava lá às margens dos rios da Babilônia. Eles choravam de saudade de Sião. E os inimigos se aproveitavam e chegavam e falavam: cantem umas canções aí para nós. E eles, gemendo, parecia impossível. Aquela volta, aquela libertação, aquela restauração. Mas aí você lê o Salmo 126 e eles falam: quando nós voltamos para Sião, era como um sonho. O Senhor restaurou a nossa sorte. E até as outras nações que um dia zombaram, agora estavam dizendo: o Senhor fez grandes coisas por este povo. E eles clamam: restaura, Senhor, como as torrentes no Negueb. Porque o Negueb era um deserto seco que a terra até rachava, mas quando a chuva caía nas montanhas, escorria, irrigava tudo e aquilo florescia. Ei, levanta com fé, creia na palavra do Senhor. É lindo quando a gente lê: aquele que sai andando, chorando, mas semeando, vai voltar com a sua colheita. Os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Tudo passa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Um negócio pode ficar lá por um tempo e parecer que não vai ter saída, pode. Mas quando o justo se humilha e se submete à vontade do Senhor, clama. Ele responde: clama a mim e responder-te-ei. Fica com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Pega Isaías 54, que começa com esse som alegre. Olha o que o Senhor fala. Em Isaías 54, canta, ó estéril, canta. Pode parecer que não vai mudar, mas por favor, não joga fora essa oportunidade. Não desacredita de Deus por causa de circunstâncias. Não ceda a sentimentos, a vozes estranhas. Fica com a palavra. Canta pela fé, sorria pela fé, proclama pela fé, declara pela fé, profetiza pela fé, traga à existência o que não existe. Simplesmente creia na bondade do Senhor, na restauração. Você vai gerar, você vai frutificar, você vai prosperar, você vai viver o seu sonho, as coisas vão mudar, você verá a glória de Deus, a esterilidade não prosperará em 2026. Ei, um momento é só um momento. Não defina nunca sua vida por um momento, em nome de Jesus. Olha o que o Senhor disse acerca de Judá. Ela será habitada, e da cidade de Judá elas serão construídas, e de suas ruínas eu as restaurarei. Eu as restaurarei. Era impossível eles saírem do cativeiro da Babilônia. Mas o Senhor levantou Ciro, que não só os libertou, como financiou a volta e a restauração do templo. Vamos. Deus continua o mesmo, surpreendendo, operando milagres. Ele é o Deus que abre portas e ninguém pode fechar. A palavra dele não volta vazia. Se ele nos deu Isaías 54, e ele vinha nos dando, por 3 anos eu preguei, sem parar.
E estava ali, repetindo pelo Espírito Santo, Deus quer que você cresça, Deus quer que você cresça. Deus estava nos preparando o nosso coração, a nossa mente, para o que Ele ia fazer. E nós ainda estamos no começo do ano. Você não pode, por causa de um sentimento ou um momento, definir e, de repente, até tomar uma decisão tola. Nós não temos nada melhor para fazer do que crer em Deus e esperar por Ele. Não faça como Saul, que não esperou, se precipitou e respondeu para Samuel, forçado pelas circunstâncias. E ali, ele já foi perdendo na sua primeira grande missão. Olha que bobagem que ele fez. Por quê? Forçado pelas circunstâncias. Saul foi esse tipo de gente que fazia do jeito dele, que cedia para sentimentos e circunstâncias. Mas o justo viverá pela fé. Vamos lá. Soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. E o contexto é de restauração total. Era uma terra arrasada e o Senhor estava dizendo que ia mudar, que ia restaurar, reconstruir. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas. O que o Jeremias falou, igualzinho o que o Abacuque falou. E continuas a fazê-lo até hoje. E continuas a fazê-lo até hoje. Tanto em Israel, como entre toda a humanidade. E alcançaste o renome que tens hoje. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-lo até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade. Não há limite para Deus. E alcançaste o renome que tens hoje. Tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles esta terra que sob juramento prometeste aos seus antepassados, uma terra onde manam leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Não. Tudo parecia impossível. Mas assim diz o Senhor. Assim como eu trouxe esta grande desgraça sobre este povo, por causa da desobediência, também lhes darei também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo, serão compradas propriedades nesta terra, da qual vocês dizem, é terra arrasada. Ou o que o Senhor estava dizendo, vocês falam que isso aqui é uma terra arrasada, que não tem mais conserto. Não é o que muita gente diz. Não tem conserto, não tem como mudar. É uma terra arrasada, sem homens, sem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Mas, Senhor, propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas, seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, na cidade de Judá e nas cidades dos montes da Cefelá e do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. E aí, você vai ficar com a palavra de Deus? Ou com o que você está vendo e ouvindo? Pode ser terra arrasada, mas ele está dizendo, eu vou mudar. De tal maneira que isso aqui vai ficar tão valorizado que as pessoas vão negociar e vão querer morar aqui. Levanta, levanta, levanta com força, com fé. Porque Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E você é esta pessoa. E este é o seu tempo. Pega Isaías 54, canta as vitórias.
porque nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará. Começa mandando cantar e termina o Senhor garantindo que nada vai prevalecer a você. É tempo de restauração, de vitória, é um tempo novo. Vamos lá, é tempo de cantar. Creia e fique com a palavra. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida. Visita lares, famílias, corações. Eu repreendo desânimo, incredulidade, aflição, peso. Eu repreendo em nome de Jesus e que cada um esteja sendo fortalecido, curado, restaurado, animado, encorajado. Levanta o teu povo em toda parte. Levanta com poder. Levanta, renova as forças. A esperança, Senhor, porque o Senhor está dizendo, ei, fica com a minha palavra, porque você se surpreenderá com o que eu vou fazer na sua vida. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse das mudanças, milagres do impossível. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, que essa pessoa creia, porque riqueza e prosperidade vem do Senhor, o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Eu declaro abundância na vida do teu povo, levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, Senhor, que a alegria, a paz tome os corações, que eu deixe pessoas renovadas, crendo na palavra, porque ela não volta vazia. O Senhor está dizendo, eu vou mudar a sua sorte, eu vou transformar a terra arrasada num lugar habitado e próspero. Você verá a minha glória, as coisas não vão ficar assim, elas vão mudar. Apenas creia, a esterilidade não pode suportar. Eu abençoo o teu povo e agradeço demais por tudo. Amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449, Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Levante-se, esteja entre nós, não pare, não olhe para lado nenhum. Vamos clamar, vamos buscar, chega mais perto de Deus. E se Ele não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável. É hora de mudar o seu caminho, transformar o seu modo de andar e, consequentemente, o seu modo de viver. Adote um novo estilo de vida. Feche a porta para o mundo. Mantenha rituais saudáveis ao iniciar seu dia.